Moto 1000 GP. Oferecimento Petrobras e Lubrax Tecnomoto. Seja bem-vindo, torcedor da Moto Velocidade, ao Autódromo Internacional Oswaldinho de Oliveira, aqui na cidade de Santa Cruz do Sul. Um domingo bonito, um domingo de sol aqui no Rio Grande do Sul. A torcida gaúcha, como sempre, marcando presença. Quando tem evento de qualidade em Santa Cruz do Sul, a torcida vem. Tá aí o público gaúcho, como sempre, marcando presença de forma incisiva em mais um grande evento do esporte automotor brasileiro. A terceira etapa do Moto 1000 GP 2012. Tudo pronto para a terceira prova do ano da categoria GP1000. Olha aí a família que vem para o autódromo, trazendo o garotinho ali, já um jovem fã da Moto Velocidade. O pessoal que inclusive acampou no autódromo. Muita gente está aqui desde ontem à noite, curtindo o clima de festa, clima proporcionado pelo Moto 1000 GP. Na segunda vinda da categoria aqui a Santa Cruz do Sul, tivemos a quarta etapa da temporada passada também em Santa Cruz do Sul, e hoje vamos acompanhando as emoções da terceira etapa da temporada de 2012. Ao meu lado está o comentarista do Moto 1000 GP, o piloto César Barros, que nos empresta toda a experiência dele para que possamos acompanhar, compartilhar com vocês tudo, absolutamente tudo de informação sobre o Moto 1000 GP. Boa tarde, César. Um evento em que já estamos curtindo aí uma carga fortíssima de emoções. Boa tarde, Luque. Realmente, muitas emoções. Esse dia maravilhoso aqui em Santa Cruz, o sol brilhando aqui todos os dias, graças a Deus, todos os dias de sol, sexta-feira, sábado, durante os treinamentos e hoje no warm-up na corrida também. Então vai ser uma corrida muito emocionante, que já tivemos duas corridas emocionantes e agora estamos nos preparando para a GP1000, a categoria principal do campeonato, onde traremos muitas emoções para você que está nos assistindo. Tá certo, emoções que começaram já desde os treinos livres, não só pelo show de habilidade que os pilotos deram na pista, mas também pelos acidentes que nós temos acompanhado. Esse, por exemplo, na tela para você, do Helder Chad, num treino livre, penúltimo treino livre de ontem. A moto dele, você vai ver aí na imagem, acabou pegando fogo, o fogo que foi rapidamente exterminado pelas equipes de resgate. Você vê o Helder ali deitado na grama. Foi uma imagem que impactou, que impressionou no momento. Nós acompanhávamos a imagem, mas está tudo certo com o Helder. Aí o Pierre Chauffard, também da categoria GP1000, tentou controlar até uma saída de traseira da Kawasaki número 22, acabou não conseguindo, foi para o chão. E o interessante desse detalhe aí é que ele ergueu a moto, sentou em cima da moto e foi embora pilotando para os boxes também. Pierre Chauffard, que é o nosso Iron Man do Moto 1000 GP. Aí está o Pierre já voltando para casa como se nada tivesse acontecido. Aí o Francisco Snook, olha só, na verdade o Francisco foi o acidente da tomada de tempos. Esse aí aconteceu no treino livre, foi o Douglas Moreira quem acabou caindo ali em frente, exatamente na frente do Flávio Sucar, e ficou ali sinalizando para os companheiros de pista. Havia uma moto no traçado, era a moto dele. Veja por outro ângulo, como simplesmente a traseira foi embora da moto do Douglas Moreira. A moto saiu rodando, foi trazida de volta aos boxes aí, tudo certo. Douglas Moreira, que já veio à pista poucos instantes atrás. Vejam esse acidente, olha a moto número 66. É do Alessandro Ferraz. À frente dele está o Márcio Lucchesi. Olha o que vai acontecer. O Alessandro deixou para frear lá dentro. Isso era um treino livre na programação de hoje. Olha a reação da moto. Olha o que acontece. Olha a capotagem do Alessandro. Não aparece na imagem o Márcio Lucchesi. Sabe o que aconteceu com o Márcio Lucchesi? Não aconteceu absolutamente nada. Ele deu mão direita e foi embora, como se nada tivesse acontecido. Uma demonstração de habilidade do Márcio Lucchesi nesse instante aí. Tivemos até a bandeira vermelha interrompendo o treino. O Alessandro Ferraz sendo atendido ali. Aí tivemos também esse acidente já no treino classificatório com o Francisco Snook, piloto da categoria GP Light. E aí já um acidente de hoje, da programação de hoje, foi o Mágico quem acabou passando direto lá ao fim da reta dos boxes. O Helder Chad, que você viu naquele primeiro acidente da nossa sequência aqui. Olha, esse outro acidente de hoje com o Daniel Gurgel Mendonça. O Helder Chad, daquele acidente impressionante que nós acompanhamos, que teve a moto incendiada e tudo mais, está tão bem, mas tão bem,
que hoje ele veio para o autódromo determinado a conseguir colocar uma segunda motocicleta no grid para participar da corrida. Não vai participar da prova, não conseguiu, infelizmente, mas o Helder Chad, apesar de um leve hematoma no braço, um leve ferimento no braço, falou, tenho plena condição de correr, vinha muito bem, tinha sido o terceiro piloto mais rápido dos treinos da sexta-feira, tinha a chance de brigar por um lugar no pódio. Houve esse acidente, ficou fora da prova. São as emoções, positivas ou negativas, para os pilotos do Moto 1000 GP. E você sabe, Moto Velocidade com seriedade é aqui. Moto 1000 GP. Oferecimento Petrobras e Lubrax Tecnomoto. E você participa conosco da transmissão dessa terceira etapa do Moto 1000 GP pelo Twitter. Põe na tela pro amigo da Moto Velocidade, @Moto1000GP, @Moto1000GP. Você manda a sua pergunta, o seu comentário, manifesta a sua torcida e faz parte da transmissão aqui com o César, comigo, com o Ricardo Montezano, como já tem feito, por exemplo, o Denis Vieira, que já vai mandando as mensagens dele aqui. E lá na área de boxes, nós temos também toda a informação com o repórter Ricardo Montezano. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Luque. Boa tarde, César. Estou aqui com o promotor do campeonato, Gilson Scudler. Gilson, segunda temporada da Moto 1000 GP, o que você pode falar desse campeonato que nasceu no ano passado com um novo conceito de moto velocidade? Boa tarde. Boa tarde a todos da Record News, para acompanhar aqui o evento. Estamos aqui na segunda etapa, aliás, na segunda temporada e pela segunda vez em Santa Cruz do Sul. Acho que é gratificante voltar em Santa Cruz, está com um grande público, uma grande participação de pilotos, esse ano com mais categorias, com uma adesão maior de pilotos, aqui hoje quase 90 pilotos participando nesse final de semana. Então o que a gente pode dizer? Com pilotos de 7 países, aliás, 7 pilotos estrangeiros de 3 países, então é muito importante para a evolução da modalidade e para a evolução do Moto 1000 GP. Eu acho que ele já está começando a ter uma maturidade, mesmo tendo 2 anos de temporada. A gente espera aí uma grande corrida na GP 1000 com os principais pilotos aí da Moto Velocidade Nacional. Agora, muita procura de pilotos de fora também, como você disse, 7 pilotos da Argentina e do Uruguai. É um processo de internacionalização do campeonato? É isso que você pensa aqui para a Moto 1000 GP? Sim, era um plano. O Moto 1000 GP ele começou com o âmbito de ser um campeonato a nível nacional. Nós temos num plano a médio prazo que ele se torne um campeonato latino-americano, sul-americano e trazendo pilotos de toda aqui a América Latina. Eu acho que esse processo começou a acelerar com essa prova de Santa Cruz do Sul, lógico, pela proximidade dos países como Uruguai e Argentina, e demonstra que eles gostaram, muitos já conversaram comigo e querem participar e estão planejando para a próxima temporada. 2013, então, eu acho que é um ano que o Moto 1000 GP, além de ser um campeonato nacional, pode ser um campeonato também internacional, possibilitando o intercâmbio entre os pilotos. Isso acho que é fundamental para a evolução não só comercial, mas desportiva também na modalidade. Falando um pouquinho da parte de regulamento, um campeonato que aborda a igualdade entre todos, né? Fala um pouquinho desse regulamento aqui do Moto 1000 GP, Gilson. Acho que o que é fundamental e que nós, desde a implantação do Moto 1000 GP, é criar condições de igualdade entre os pilotos, com o quê? Com redução de custos. Então nós temos hoje um campeonato com uma redução de custos na parte de preparação, permitindo que seja valorizado o piloto e não o equipamento investido. Então acho que é uma tendência mundial. Isso foi feito no MotoGP, foi feito no Mundial de Superbike, foi feito na Fórmula 1 e agora nós estamos implantando. Acho que com isso e com a adesão dos pilotos, demonstrando que nós estamos no caminho certo. E pneu e combustível também gratuito para todo mundo. Isso, o combustível é gratuito, o lubrificante é gratuito, fornecido pela Petrobras e com o lubrificante Lubrax. A Michelin traz um pneu slick, que é exclusivo no Brasil, que é um pneu de competição, a preços reduzidos. Então, com todos esses benefícios, nós estamos conseguindo trazer os pilotos, e não só, acho que o que é importante, equiparando as condições em pistas. Então, as corridas são espetaculares, é difícil uma prova que um piloto consegue escapar e sumir na frente, não. Aqui as corridas são na íntegra, da primeira à última volta pega, então acho que é o caminho certo, né? Obrigado, Gilson, boa sorte. Obrigado, e vamos torcer para todos os pilotos que vão ter grandes pegas aí. Isso aí, Luke. Grandes pegas que nós já temos visto na programação de hoje do Moto 1000 GP. Você tem a imagem dos pilotos que já vão chegando para a formação do grid de largada. Aí está o Rogério Gentil Fernandes, que é o segundo colocado na categoria GP Master. É importante ressaltar que a categoria GP 1000 inclui o grid da GP Master.
é a subdivisão criada neste ano para os pilotos acima de 48 anos. Tá aí o argentino Diego Pierluigi, que vai largar da pole position. Nós vamos ter bastante tempo para falar da GP1000 e da GP Master. Você continua participando pelo Twitter, @Moto1000GP, como já tem feito o José Santiago, o Bruno Vale, o Ramon Prince, o Milton Barcelos, o Ronaldo Arrighi, a Nina Long. Aí nós temos alguns dos principais momentos da prova da categoria GP600, que foi disputada na manhã de hoje. A pole position foi do uruguaio Maximiliano Girardot, piloto do Uruguai de 17 anos, que pilotou uma barbaridade durante todo o fim de semana aqui em Santa Cruz do Sul, mas na largada quem assumiu a liderança foi o Sérgio Fassi da Argentina. Nessa imagem nós temos a Argentina em primeiro com o Sérgio Fassi, aí está ele com a Yamaha. Na segunda posição, ali com a Kawasaki verde, vem justamente o Max Girardot, e em terceiro com a Honda número 5, o Rafael Bertagnoli, que é piloto aqui do Rio Grande do Sul, é piloto da casa, é o líder do campeonato. Vinha aí na terceira posição, fazendo menção de chegar para a disputa pela vitória. Veja só, uma cena que vimos várias vezes durante a corrida. O Max Girardot vinha pela reta, tentava posicionamento de ultrapassagem, mas o Sérgio Fassi conseguia fazer valer o bom rendimento de sua moto. Aí temos o André Veríssimo, o Walter Pimentel, o Gustavo Secarelli também compondo uma disputa fortíssima na categoria GP600. E o Sérgio Fassi, piloto argentino, aí está ele com a moto número 78. Teríamos mais um argentino, inclusive, nesse grid, que era o Adriano Silveira. Acabou não largando. Olha só o acidente do Walter Pimentel. Mais um acidente em que o piloto simplesmente escapou ileso. O Adriano Silveira preferiu não largar porque ele tinha um problema de câmbio. Ele vinha manifestando essa dificuldade desde ontem, seria o terceiro colocado no grid. E como a equipe abriu o câmbio, não conseguiu solucionar completamente o problema, falou, não, eu vou ficar fora porque isso é perigoso. Aí temos mais uma vez, caindo pela reta dos boxes, essa reta de 700 metros aqui à nossa frente, o Max Girardot para cima do Sérgio Fassi. Veja só, na última volta, essa é a abertura da última volta. Ele mudou a trajetória ali, mostrou a cara pro vento algumas vezes durante a corrida, Maximiliano Girardot. Em nenhum momento ele se atirou tanto quanto na abertura da última volta. Deixou o pulo do gato pro último instante. E aí o trabalho foi todo dele de defender a liderança durante 3.530 metros, que foi o percurso da última volta, para vencer, para estrear com vitória esse uruguaio de 17 anos. Olha só o autógrafo que ele deixou no autódromo, no asfalto ali da área de boxes. Um círculo perfeito. Estou olhando para ele agora, enquanto você revê as imagens do pódio da categoria GP600, com Maximiliano Girardot do Uruguai na primeira posição, com Sérgio Fassi da Argentina em segundo, com o Rafael Bertagnoli do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul, na terceira posição, enquanto o Ricardo Montesano tem mais informação para a gente. Isso aí, Luke. Estou aqui ao lado do pole position, o Diego Pierluigi, 1:24.298. Diego, falando um pouquinho da importância de largar na pole position aqui em Santa Cruz do Sul. É muito importante largar de la pole, tem uma pequena ventaja de pouquinhos metros, pero sempre muito importante. Acho que vai ser uma corrida muito difícil. Intentaremos fazer um bom ritmo de corrida e ver que acho depois de várias voltas. E falando um pouquinho da organização do campeonato e da competitividade aqui do Moto1000 GP. Você que já fez 2 etapas no Rio de Janeiro no ano passado, voltou agora. Está satisfeito aqui, Diego? Muito satisfeito de estar aqui. Eu já falei que é o campeonato de motovelocidade melhor organizado de Sudamérica. Tem que subir um pouco mais o nível, mas tem 4 ou 5 pilotos, tem que haver um pouquinho mais, mas isso lo vai ir dando o tempo, assim que acho que o ano que vem vai ser o melhor campeonato de Sudamérica. Boa sorte na corrida. Muito obrigado. Vamos rapidinho aqui também para o Pierre Chauffard, enquanto a gente tem um pouquinho de tempo. É o Iron Man. É isso aí, o Iron Man, Pierre Chauffard. Falar aqui com o Pierre a respeito. O que você já fez, Pierre, sem ser da moto aqui? Faz um breve resumo da sua carreira no esporte. Sim, já fiz skydive, jiu-jitsu, já fiz muita coisa que você nem imagina, mas agora estou um pouquinho concentrado aqui, já vai começar. E estamos lá, estamos preparados. Expectativa para essa prova aqui na segunda posição. Você falou que na corrida é o que vale. Claro que largar da pole é importante, mas você na segunda posição tem grandes chances de ganhar. Fala um pouquinho da estratégia para se vencer uma prova aqui em Santa Cruz do Sul.
É o preparamento da moto mesmo, né? Acertar a moto para que você possa pilotar ela o mais confortável possível e conseguir manter o ritmo. Eu acho que eu consegui regular mais ou menos a moto, não foi como eu queria por falta de tempo, sendo que ele já vem de 3 corridas consecutivas, parando, fica um pouquinho atrás, mas estamos ali, vamos ver, na corrida a gente vai sentir o que vai acontecer. Boa sorte aí. Obrigado. Luque Monteiro. Você continua participando da nossa transmissão pelo Twitter, @Moto1000GP. Essa é a nossa ID no Twitter, @Moto1000GP. Mande sua mensagem, como fizeram também a Nina Lonk, dizendo que a galera lá em São Sebastião do Paraíso, reunida para acompanhar a corrida. Também o Diego Santos, lá de Ponta Grossa, curtindo a festa das 2 rodas. O André Macedo, dizendo que queria ter corrido, mas já é tarde. Olha só, muita gente participando aqui pelo Twitter. Mande também a sua mensagem. O Milton Barcelos pergunta onde está o Luciano Ribodino, que é outro argentino. Tá ali pelo grid também. A gente já vai identificar a posição dele para você. E você, já curtiu a gente no Facebook? facebook.com/Moto1000GP. Curta, interaja, participe, fique por dentro de todo o nosso ambiente. Antes, durante e depois das corridas também. E claro, acesse o nosso site. Você viu ali a indicação no seu vídeo, o www.moto1000gp.com.br. Aí nós temos os principais momentos da prova de agora há pouco, da categoria GP Light. Olha só aí a imagem que você já viu antes por outro ângulo. Do Nelson Gonçalves, está aí levando a moto já travada, foi rebocada, foi trazida de volta aos boxes. O Daniel Gurgel Mendonça, piloto baiano, assumiu a liderança da prova logo na largada. Aí está o Daniel com a BMW número 8 da equipe MPM, ele que é piloto de Salvador, assumiu a liderança sem a menor cerimônia para cima do líder Renato Andregueto, líder invicto do campeonato até então, Renato Andregueto, e o Renato acabou perdendo posição também para o Lucas Barros. Veja aí o Lucas Barros com a BMW número 14, o Renato Andregueto com a Kawasaki número 30. Nesse instante, o Joniran Salim, dessa moto amarela, essa BMW número 121, ganhou 2 posições, mergulhou, ganhou posição em cima ali do Nick Atauro, em cima também do Paulinho Camba, mas perdeu o ponto de frenagem, perdeu o traçado, fez até sinal para todo mundo ultrapassar ele. Veja aí o Daniel Mendonça, o Lucas Barros, o Renato Andregueto já vinha chegando ali, o Nick Atauro, você viu no relance da imagem, na geração de imagens da KTV, lá da cidade de Cascavel. Daniel Mendonça teve durante toda a corrida essa conduta aí de administrar a liderança tomando a linha interna da pista. Aí um dos instantes em que o Lucas Barros exerceu maior pressão. Olha que imagem bonita para você nessa terceira etapa do Moto1000GP. Daniel Mendonça, Lucas Barros, Renato Andregueto e olha aí, o Nick Atauro chegando. O Nick Atauro sempre chegando. Ele que teve alguns problemas de adaptação com a pista. E aí foi o instante em que o Daniel Mendonça acabou perdendo a liderança. Manteve-se ainda em terceiro lugar porque bloqueou a trajetória do Nick Atauro. E aí, o instante em que o Daniel Gurgel Mendonça deu adeus à corrida, ele que vinha muito animado com a evolução da moto dele, conseguiu, enfim, aí já o Daniel voltando a pé para o box, você observa muitos acidentes, mas os pilotos todos voltando inteirinhos para os boxes, sem problema nenhum, sem ferimento, sem nada. As imagens impressionam de fato. O Daniel, eu dizia, vinha motivado para essa corrida. Aí a ultrapassagem do Renato Andregueto, você vê, sobre o Paulo César Silva, colocou uma volta sobre o Paulo César, porque tinha conseguido uma suspensão de competição para a moto número 8 da equipe MPM, que é piloto lá de Salvador, que tem poucas oportunidades de fazer treinos. Olha como o Nick Atauro veio controlando. A cava número 39 ali, quase foi para o chão o Nick Atauro. Conseguiu o Daniel Mendonça um upgrade, conseguiu melhorar o rendimento da moto. E ele dizia, eu nunca ganhei uma corrida de moto velocidade, vai ser agora. Não foi, infelizmente, para ele a vitória, você vê aí, foi mais uma vez do Renato Andregueto. Teve de suar bastante o macacão, o Renato Andregueto. O Nick Atauro, no finalzinho da corrida, conseguiu o segundo lugar ainda e teve um grande trabalho para defender o segundo lugar do ataque do Lucas Barros, inclusive na linha de chegada, ele teve de fechar a porta para o Lucas Barros. O Milton Barcelos perguntou, tá aí o Luciano Ribodino, também piloto argentino, esse participa do Moto1000GP em todas as etapas. Os demais é que chegaram agora. E só para você ter uma ideia, nós temos nessa etapa aqui de Santa Cruz do Sul, na categoria GP600, o Maximiliano Gerardot, do Uruguai, o Sérgio Fassi, da Argentina, o Adriano Silveira, também da Argentina. Na categoria GP Light, você acabou de acompanhar os principais momentos da GP Light, tivemos a participação de um argentino também, do Guillermo Furlong. Ele que terminou a prova fora da zona de pontuação, mas levando aí a moto até o fim da corrida. E agora, na categoria GP1000, nós temos o Luciano Ribodino, que é o argentino que está em terceiro lugar na classificação do campeonato, e temos também o argentino Rogério Gentil Fernandes,
O Rogério Gentil, na verdade, é gaúcho, né? É gaúcho, tira ele da lista dos argentinos. Mas tem um outro argentino que fez um pouquinho de história e nós vamos falar bastante dessa história dele, que é o Diego Pierluigi. Diego Pierluigi, o pole position dessa terceira etapa do Moto 1000 GP. Moto Velocidade com seriedade é aqui. Moto 1000 GP. Oferecimento Petrobras e Lubrax Tecnomoto. Os pilotos partem aí em volta de apresentação pelo traçado de 3.530 metros do Autódromo Internacional Oswaldinho de Oliveira, aqui em Santa Cruz do Sul. Você segue participando com a gente pelo Twitter, @Moto1000GP, e nós vamos confirmando para você o grid de largada que traz na pole position o Diego Pierluigi da Argentina. Na primeira fila ele tem ao lado dele o Ironman Pierre Chauffard e também o líder do campeonato, o Alan Douglas. O Pierre e o Alan Douglas, dois pilotos da equipe Pitico Racing. Na quarta posição, Murilo Colatrelli, da Colatrelli Racing. Depois o Luciano Ribodino em quinto, da Alex Barros Racing. E o João Simon, que é o terceiro piloto, o outro piloto da Pitico Racing. Na terceira fila temos o Ricieri Luvisotto com a Aprilia da Target Race. Gustavo Rodrigues, o gringo, com a BMW da Green Jets. Ele é o pole position da GP Master. E em nono, Robson Portaluppi com a Honda da Portaluppi Racing. Ele que é piloto aqui do Rio Grande do Sul, da cidade de Bento Gonçalves. Em décimo vai largando o Sérgio Laurentes, da RF Racing, BMW. Em 11º, Carlos Poton Medeiros com a Honda da Cigano Racing. E o Eduardo Costa Neto, que ganhou corrida aqui no ano passado pela categoria GP Light, larga em 12º na GP 1000 com a Honda da RF Racing. 13ª posição do grid para o André Luiz Carvalho com a Suzuki da SBK Rio. Fabiano Moscatello da Argentina, eu tinha pulado o Fabiano Moscatello, argentino também com a Yamaha da Moscatello Race, é o 14º colocado. Rogério Gentil é o 15º, o Kawasaki da Casa dos Motoqueiros. Na 16ª posição nós temos o Elson Tenebra com a moto número 2, a Kawasaki da Baitripa Team. O Alberto Braga do Rio de Janeiro, também na categoria Master, com a Suzuki da Center Moto, é o 17º colocado. O Ricardo Barbas da Moscatello Team com a Yamaha é o 18º. Na 19ª posição nós temos o Marcos Christian Salles com a moto número 42, a BMW, ele que é piloto lá do Paraná. Vitor Braga do Rio de Janeiro com a Kawasaki da SBK Rio é o 20º. Sidney Sigliano com a Suzuki da Motrix Sigliano Racing é o 21º. E lá na 8ª fila nós temos o Nelson Gonçalves, o Mágico, também o Levi Mendes e o Carlos Rotier na 24ª posição, completando o grid de largada dessa terceira etapa do Moto 1000 GP pela categoria Master. Vão alinhando aí o Gustavo Rodrigues, o Rogério Gentil Fernandes, o Elson Tenebra, o Alberto Braga, o Ricardo Barbas, o Vitor Braga, o Cid Sigliano, o Nelson Gonçalves, o Levi Mendes Lopes e o Carlos Rotier. Tá aí a bandeira vermelha posicionada. O Claudemir Hauptmann, lá de Cascavel, vai acompanhando, dizendo: os gringos estão fazendo a festa por serem melhores que os brazucas ou é coincidência? Isso mexe com os brios brasileiros? Já já o César Barros vai responder para o Claudemir Hauptmann. Claudemir Hauptmann, que faz parte também da família Moto 1000 GP. Vai chegando aí o mágico Nelson Gonçalves, piloto da categoria Master. Ramon Prince também participando. O Lucas Scheck, o Valmir Perlota, o Diego Mota, o Christian, Ronaldo Arranque, todo mundo mandando mensagem aqui pelo Twitter, @Moto1000GP. O grid já está formado, vai passando a bandeira vermelha para um lado, a verde para o outro. Nós vamos para 18 voltas de corrida na pista de Santa Cruz do Sul. Apaga a luz vermelha e eles largam. Larga muitíssimo bem Diego Pierluigi para se manter na primeira posição. Saiu pelo lado interno da pista ali o Diego Pierluigi e vai contornando aí a primeira curva na primeira posição. Uma largada bastante movimentada, por enquanto todo mundo escapando ileso por esses primeiros metros de corrida. Aí está, já todo o pelotão da categoria GP1000 contornando a chicane. Eles vão para a curva 3. É a primeira de 18 voltas aqui em Santa Cruz do Sul. Já abre vantagem, já abre uma vantagem considerável, inclusive, o Diego Pierluigi. Olha aí, todo o pelotão seguindo ladeira acima. Eles já vão ganhando o trecho mais sinuoso da pista. É uma pista que castiga o preparo físico dos pilotos. Vocês vão observar nessa sequência de imagens a partir de agora a sequência de S's que submete os pilotos a um esforço físico tremendo. Tá aí o Diego Pierluigi. Pierre Chauffard, que é o segundo colocado. Na terceira posição já vem o Robson Portaluppi. Largou de nono para ser terceiro o Portaluppi. Um excelente início de prova do piloto de Bento Gonçalves, o Robson Portaluppi. Eu vi a traseira da moto do Pierluigi dar uma dançada ali, César Barros. É, realmente, Luke, super emocionante essa primeira volta, essa primeira curva ali que chegou todo mundo. Portaluppi realmente largou muito bem. A gente já vê ali, parece, ó, Colatrelli para cima do Portaluppi. O Colatrelli também muito bem nesse início de prova.
O Diego Pierluigi já vai pulando à frente e o Pierre tentando ao máximo acompanhar o Pierluigi, já está 1 segundo de diferença, mas vai tentar acompanhar o Pierluigi e a briga tá boa aí pelo terceiro lugar. Olha o Luciano Ribodino entrando na briga também. Colatrelli assume a terceira posição. Ribodino assumiu o 4º lugar, mas desgarrou, espalhou demais na saída de curva. Já cai para 6º de novo, perde a posição para o Alan Douglas, que vai para cima do Robson Portaluppi. Nessa imagem você tem o Murilo Colatrelli, o Robson Portaluppi fechando a porta para o Alan Douglas. Robson Portaluppi, que é piloto de uma moto Honda. E a moto Honda, na pista de Santa Cruz do Sul, tem lá suas vantagens, César Barros. A motocicleta Honda ela tem um conjunto que favorece muito aqui em Santa Cruz, né? Então, claro que nós não podemos dizer que é a melhor moto para o circuito, isso não existe, depende muito do piloto em acerto, principalmente em acertar a motocicleta, mas por ser um circuito muito sinuoso, cheio de curvas para a direita e para a esquerda, de todas as motos, a gente acha que a BMW leva um pouco mais de desvantagem pelo peso, mas ela tem a potência suficiente para tirar na reta. A Honda tem um conjunto que para Santa Cruz favorece bastante a Honda, mas também a Kawasaki vai muito bem aqui. E olha, todas as marcas aqui estão andando muito rápido. A gente vê o Diego Pierluigi de Honda, o Pierre Chauffat de Kawasaki, e aí nós temos o Luciano Ribodino no meio da briga com a BMW e também uma Aprilia. A gente vê o Luvisotto aí atrás do Luciano Ribodino com a Aprilia, que também participou do campeonato Moto MotoGP. O Ricieri Luvisotto, que não participou dos treinos da sexta-feira aqui em Santa Cruz do Sul, porque na sexta-feira ele estava ocupado com a volta ao Brasil. Ele estava na Espanha, tendo lá uma importante experiência internacional na motovelocidade. O César Barros já vai contar um pouquinho mais para você a respeito. Você continua participando com a gente, o Aldo Pastore, o Kiko Stone, o Márcio Silva lá do Amapá também conectado à transmissão. Opa, tem gente que foi lá fora. Quem foi? O Pierre? O Alan Douglas. Robson Portaluppi está aí com a Honda número 46 à frente do Alan Douglas, líder do campeonato. O Alan Douglas, que é o atual campeão do Moto MotoGP, e aqui em Santa Cruz do Sul no ano passado não conseguiu nenhuma vitória. Ano passado nós tínhamos rodadas duplas em todas as etapas, o Alan Douglas não conseguiu nenhuma vitória. Agora ele consegue uma posição, faz a ultrapassagem sobre o Robson Portaluppi, assume a 4ª colocação. Alan Douglas dos Santos, da equipe Pitico Race. Olha como vem todo mundo junto. Aí o Ricieri Luvisotto com a Aprilia número 12, piloto da Target Race. Passou ali o Murilo Colatrelli terceiro, o Alan Douglas, o Robson Portaluppi, o Luciano Ribodino, o Ricieri Luvisotto, depois dele o Joãozinho Simon. Começo de prova bastante movimentado, Diego Pierluigi. O tempo do Pierluigi já nesse início de prova, 1:24.959. Nós temos, César Barros, uma tendência na categoria GP1000 de que os tempos de volta possam baixar, principalmente mais perto do fim da corrida. É uma consequência direta dos pneus Michelin, pneus slick, como explicou o Gilson Scud no começo da nossa transmissão. São os pneus slick próprios para a competição, são pneus como os que os pilotos usam nos principais campeonatos internacionais. O Ricieri Luvisotto, inclusive, foi correr na Espanha e falou: o fato de já ter participado de corridas com pneus slick no Moto MotoGP me ajudou muito lá na Espanha. Aí o Ribodino, à frente do Joãozinho Simon. Um pouco mais à frente já vai escapando o Alan Douglas, que é o 4º colocado. São as emoções do Moto MotoGP. Moto Velocidade com seriedade é aqui. Moto MotoGP. Oferecimento Petrobras e Lubrax Tecnomoto. Olha só a disputa. Como vai o Joãozinho Simon para cima do Luciano Ribodino. Luciano escapando um pouquinho à frente. O Robson Portaluppi recebendo toda a pressão do Ricieri Luvisotto. E aquilo que o Gilson comentou também, o Ricardo Montesano. Motos de várias marcas diferentes, todas elas rendendo a mesma coisa. Veja aí, lado a lado, por fora, o Ricieri Luvisotto para tentar posição em cima do Robson Portaluppi. O Robson é um piloto que conhece bastante os segredos da pista de Santa Cruz do Sul. Acabou perdendo a posição ali para o Ricieri Luvisotto. Ricieri já é o 7º colocado. Portaluppi é o 8º. Na 9ª posição vem o Carlos Poton Medeiros, piloto da cidade de São Paulo com a Honda da Cigano Racing. Douglas Betega também acompanhando a transmissão dessa terceira etapa do Moto MotoGP. Olha o Carlos Medeiros para cima do Robson Portaluppi. Enquanto o Joãozinho Simon ataca de todas as formas a posição do Ribodino. O Ribodino vem chegando mais próximo do Alan Douglas, César. Vai ficando bonita essa disputa pelo 4º lugar. A briga tá ficando muito boa mesmo, Luke. A gente vê também o Joãozinho vai tentando acompanhar o Ribodino. E enquanto isso, o Diego Pierluigi vai virando muito rápido lá na frente, virando na casa de 24,9. Bem rápido
andando o Diego Perluigi. Diego Perluigi que venceu uma prova aqui há 15 dias atrás, então está bem familiarizado com o circuito, conhece muito bem Santa Cruz, gosta de estar no Campeonato MotoGP. Estive conversando com ele, ele está se preparando para tentar uma carreira internacional no ano que vem. A gente, até ontem, ele deu entrevista para nós aqui, dizendo que ou ele participa de uma experiência internacional, ou vai continuar conosco aqui no MotoGP ano que vem, como ele mesmo disse, que para ele é o melhor campeonato mais organizado da América Latina. Então, ele está muito contente com o campeonato e ele quer continuar participando do MotoGP, caso ele não vá fazer uma carreira internacional. Ele que está tentando poder disputar ou na categoria de Superbike ou Super Sport, ou até mesmo ir para a Moto 2. O ano que vem eu estava conversando com ele, está muito animado para tentar a carreira internacional. Eu particularmente não gostaria de ver o Diego Pierluigi aqui na nossa categoria ano que vem, porque com todo esse talento que ele tem para demonstrar, tem mais de ir para o Mundial mesmo. Agora, se as coisas não acontecerem da maneira como ele espera, que seja muito bem-vindo aqui ao MotoGP, onde ele já está em casa, né? Ele participou ano passado da etapa do Rio de Janeiro, você lembra agora há pouco, eu recordei que tínhamos rodadas duplas na temporada 2011. Ele fez a pole position no Rio de Janeiro, ele ganhou a primeira corrida, ele ganhou a segunda corrida. Ficou bom pra você ou não? Olha aí como vem o Gustavo Rodrigues, o gringo, numa disputa por posições com o Alberto Braga. Eles são líder e vice-líder da categoria Master. Na geral, da prova, 12º lugar pro gringo, 13º lugar pro Alberto. Já tem a inversão de posições aí. Olha o Alberto Braga assumindo a primeira posição na categoria GP Master. É a 6ª volta de corrida. E o Pierluigi 24.9 é o mais rápido da pista até agora. Quem vai à frente do gringo ali é o André Luiz Carvalho, é piloto da GP 1000. André Luiz Carvalho com a moto número 73 da SBK Rio. André Luiz, que é lá de Macaé, representante de Macaé no grid do Moto 1000 GP. Atrás dele vem o Gustavo Rodrigues, piloto de Curitiba. O que foi que aconteceu ali? O Ricardo Barbas parece que quem estava lento ali pela pista. Veja como vai olhando para trás. Fabiano Moscatello acabou perdendo um pouco de rendimento. Quase a gente viu uma cena desagradável ali. Agora sim vai chegando ali atrás do Moscatello o Alberto Braga, que é o vice-líder da categoria. Momentos atrás cheguei a confundir a moto do Alberto Braga com a do André Luiz Carvalho. Está aí o Alberto Braga, é o segundo colocado na Master. O primeiro é esse aqui, ó, com a moto número 11. A moto da equipe Green Jets e a BMW do Gustavo Rodrigues, que é argentino também, mas vive em Curitiba já há mais de 30 anos. 6 voltas vão sendo completadas. O Pierre Chauffard foi um pouquinho mais rápido que o Diego Pierluigi nessa volta. A diferença entre eles é de 4 segundos e 6 décimos. Tá aí o Diego Pierluigi. A confirmação para você da volta mais rápida da corrida, que é dele. Foi o tempo dele na terceira volta, 1:24.985. Diego Pierluigi competindo pela equipe Spolier Extreme Team, já com 4 segundos e 6 décimos de vantagem sobre o Pierre Chauffard. Uma Honda também, a moto do Diego Pierluigi, a Honda que entra naquele contexto abordado agora há pouco pelo César Barros. Moto 1000 GP, moto velocidade com seriedade, é aqui. Moto 1000 GP, oferecimento Petrobras e Lubrax Tecnomoto. Pedro Rodrigo Souza, Natália Luciano lá de São Paulo também acompanhando a transmissão do Moto 1000 GP. Olha como passou ali ao fim da reta a Honda número 84 do Diego Pierluigi. A diferença vai a 5 segundos. Aí Pierre Chauffard, o Ironman, é o segundo colocado na prova, Pierre Chauffard. Ontem, depois do treino classificatório, o Ricardo Montesano conversou com o Pierre Chauffard. Nós acompanhamos o treino classificatório ao vivo pelo site moto1000gp.com.br. E o Pierre Chauffard dizia, não, o Diego Pierluigi de fato está muito rápido, está numa fase ótima, mas nós também estamos rápidos e dá para buscar o argentino na corrida. Enquanto está aí o Pierre na segunda posição, eventualmente pensando na estratégia para as voltas finais, para a segunda metade da corrida, para atacar essa liderança do Diego Pierluigi. O Pierre Chauffard que ainda não venceu no Moto 1000 GP, César. O Pierre vem muito próximo da vitória nas 2 etapas que nós tivemos, sempre muito próximo ali de poder vencer, mas ainda não conseguiu vencer. E aqui ele tinha também muita chance de poder vencer, estava o final de semana inteiro brigando junto com o Diego Pierluigi. O Diego Pierluigi andando muito rápido aqui. O Diego Pierluigi vem há muito tempo treinando aqui no Autódromo de Santa Cruz, já que é uma cidade próxima aqui, e o Diego Pierluigi também participa do Campeonato Gaúcho, então conhece todas
das pistas aqui do Rio Grande do Sul, participa das pistas do Rio Grande do Sul. Acabou tendo um acerto muito bom na motocicleta para esse circuito e aí está tirando proveito agora nesse final de semana aqui no MotoGP. E o Pierre fez um trabalho muito bom durante os treinamentos. O Pierre chegou a rodar em 25.1, foi a volta do Pierre mais rápida no classificatório, e no treino de sexta-feira, até no próprio sábado de manhã, ele acabou virando 25.4, onde nos treinos livres tivemos a participação do Alexandre Barros também, que participou, virou 25.0 e 25.0 também do Diego Pierluigi. Você tem aí a troca de posição, Alan Douglas assumindo a terceira posição à frente do Murilo Colatrelli. E aqui ao lado da nossa cabine eu observo que os dois pilotos da Moscatello Team vão abandonando a prova ao mesmo tempo. Os dois recolheram aqui pro box. O Ricardo Barbas, que é da categoria Master, com a moto número 70, e também o Fabiano Moscatello com a moto número 27. Você tem aí o Alan Douglas, número 78. E o Moto MotoGP é a categoria que vem se firmando como a mais rápida do motociclismo da moto velocidade brasileira. Em Curitiba, no mês passado, nós tivemos a pole position do Alexandre Barros, com um tempo que jamais algum piloto de moto havia conseguido no Autódromo de Curitiba. Ontem, aqui em Santa Cruz do Sul, o Diego Pierluigi entrou para a história como o piloto mais rápido a ter completado uma volta com uma motocicleta pelo traçado de 3.530 metros. Ele virou em 1 minuto 24 segundos, 298 milésimos. Realmente, como definiu bem o Ricardo Montezano, destruiu o recorde anterior, que era na casa de 1:24.8, veio para 1:24.2 o Diego Pierluigi. O MotoGP, apesar do regulamento que privilegia a contenção de custos, que privilegia um orçamento mais acessível para pilotos e equipes, e por isso as motos têm a preparação bem mais limitada, vem se firmando aí César Barros como a categoria mais rápida da moto velocidade brasileira. E o recorde de corridas acaba de ser estabelecido pelo Murilo Colatrelli. Veja aí o tempo de volta, 1:23.471. César Barros estou nada contra o Colatrelli, que é um piloto de ponta. Nós vemos o Colatrelli em pleno combate, mas 1:23.4, não. Ele deve ter algum erro, deve ter alguma questão aí. Você vê, inclusive, que o Colatrelli não tem pista livre para tentar um tempo fantástico como esse de 1:23.4. Ele está aí ao ataque. A terceira posição do Alan Douglas, tem Luciano Ribodino, Joãozinho Simon. Definitivamente esquece a informação que nós mostramos e trouxemos. Segura, Joãozinho Simon. Olha só a queda sofrida, levantou grog o Joãozinho Simon. Um acidente seríssimo nessa nona volta de corrida para ele. Tá aí o Alan Douglas, que é o terceiro colocado. Tá bonita também a briga entre o Alan Douglas e o Murilo Colatrelli. É a disputa que vale lugar no pódio, a disputa que vale a terceira posição. Alan Douglas é o terceiro com a 78 da Pitico Race. Murilo Colatrelli é o quarto com a 74 da Colatrelli Racing, os dois de Kawasaki. Quero até rever esse acidente do Joãozinho Simon. Uma queda fortíssima. Jorge Luiz Guirado também acompanhando a nossa transmissão aqui. Veja mais uma vez. Deitou demais e foi. E aí vão moto e piloto para o mesmo lado. Deu sorte o João Simon, inclusive, de não ser atingido pela própria moto. Essa vai precisar de uma boa revisão, César Barros. Você vê que ele escorrega de frente ali, perde o controle, igual aconteceu com o Daniel Mendonça ali na corrida. Igual aconteceu com o Daniel Mendonça na GP Light, aconteceu com o Joãozinho. Infelizmente o Joãozinho, que vinha brigando ali com o Ribodino pela quinta colocação, pega muito bom entre os dois, mas o Joãozinho fora da corrida, fora da etapa aqui de Santa Cruz. E o pega bom é isso aí, entre o Alan Douglas e o Murilo Colatrelli pela terceira colocação. Valendo a aparição na fotografia do pódio. O Milton Barcelos diz aqui que está faltando o Alexandre Barros para colocar o Pierluigi no lugar dele. Por enquanto ele está no lugar dele, na liderança que ele conquistou graças à pole position com o recorde de ontem. O Érico Criva, também de Canoas, curtindo a nossa transmissão. Sandli Mike, Lina Lonque, Kiko Stone, o Ducardinho também acompanhando. O Ducardinho observa que, inclusive, ser uma judiação a emenda de asfalto no Autódromo de Santa Cruz do Sul. As motos saem em chime direto, segundo o Ducardinho, César Barros. O Ducardinho tem toda a razão. Realmente é complicado que faça isso, que
que tem essa ondulação aqui em Santa Cruz, um traçado bastante técnico, Luque. Muito difícil o piloto ir pegando o traçado, que é um traçado que exige muitas voltas, muitos treinos para você poder adquirir, buscar sempre o melhor traçado, até em função também por essas falhas no asfalto. Mas é um circuito muito técnico e são curvas rápidas, muito bonitas de se ver e sempre muito competitivas. A gente está vendo aí a emoção que nós estamos tendo na GP1000, já tivemos na GP Light, já tivemos na GP600, grandes pegas e continuamos tendo aqui na GP1000, pega até a última volta. Não tenha dúvida nenhuma, pegas que você vai acompanhando com a geração de imagens da KTV, lá da cidade de Cascavel. Cascavel, você que é de Cascavel, já põe na sua agenda aí, no dia 4 de novembro, o Moto1000 GP, tendo sua primeira etapa, a primeira etapa de sua história, no Autódromo de Cascavel, o autódromo que foi revitalizado lá em Cascavel. Veja aí, Robson Portaluppi e Carlos Medeiros, é a briga que vale o 7º lugar na prova. Portaluppi de Honda, o Carlos Medeiros com a moto número 5, também uma Honda, ou seja, os dois têm as mesmas vantagens que o César explicou. Uma disputa franca e aberta aí, valendo a 7ª posição. César Barros, e você que é literalmente de casa, pode responder a pergunta de alguns dos amigos internautas aqui. Por que o Alexandre Barros não está na pista? Na verdade, o intuito do Alexandre ele criou uma equipe no Campeonato Moto1000 GP exatamente para poder trazer pilotos e poder, principalmente, pilotos jovens. Ele tem na equipe dele participando, tem hoje como piloto Luciano Ribodino, que está aí na 5ª colocação nessa etapa em Santa Cruz, e na próxima etapa teremos um piloto novo que vai integrar a equipe do Alexandre. Então o intuito dele é poder fazer os treinos livres para poder ajudar os seus pilotos e deixar o treino cronometrado para cada um poder andar e buscar o seu resultado, e na corrida também. Ele acabou participando em Curitiba por foi uma corrida diferente, porque Interlagos ele já não tinha participado, e o intuito dele, junto aos patrocinadores dele, pelo que ele estava informando, era de não participar das provas, e sim ser um coach dos seus pilotos na sua equipe. Então ele ajudou muito o Luciano Ribodino, vem ajudando a evolução. O Luciano Ribodino corre o Campeonato Argentino, ele é líder do Campeonato Argentino na categoria 600, ele é primeiro colocado na categoria 600, e o Diego Perluigi é o segundo colocado no Campeonato Argentino. Então a gente vê que o nível dos dois pilotos é igual. Claro que chegou aqui, o Diego Perluigi já vem andando no Campeonato Gaúcho de 1000 cilindradas, vem andando já nesse circuito, então o Diego tinha uma pequena vantagem. O Diego, por ser mais velho, tem uma experiência maior que o Luciano Ribodino, e o Luciano Ribodino ainda foi a primeira vez que ele andou numa moto 1000 cilindradas esse ano no Campeonato Moto1000 GP, mas o nível dos dois é rápido, os dois é o mesmo nível, então isso só tem a oferecer melhores condições para os pilotos aqui no Brasil poder aprender até com os argentinos uma tocada diferente. Isso é muito bom, esses pilotos estrangeiros estarem podendo participar do Campeonato Moto1000 GP, para os pilotos brasileiros também conhecerem um pouco que são os outros pilotos sul-americanos, para também poder evoluir e quem sabe podermos ter um piloto brasileiro representando o Brasil novamente no Mundial de MotoGP, ou até junto com o Eric Granado na Moto2. Tá bonita essa briga pelo 7º lugar. Robson Portaluppi, número 46, à frente do Carlos Medeiros, número 5. Também acompanhando a nossa transmissão, o Antônio Carlos Contreras Muniz, o Léo Gomes, o Aldo Pastore, e o Jorge Guirado propõe aqui uma questão interessante. Será que esses pilotos vão lidar de que maneira com a curva do Bacião, que é a curva, uma das mais desafiadoras de todos os autódromos das Américas? Como será que os pilotos vão encarar a curva do Bacião? Essa é uma pergunta cuja resposta vai integrar as emoções do Moto1000 GP. E você sabe, Moto Velocidade com seriedade é aqui. Moto1000 GP. Oferecimento Petrobras e Lubrax Tecnomoto. Tá aí o Murilo Colatrelli, 4º colocado. Já vem a quase 1/10 de segundo do Alan Douglas. Vem nada, já vem perdendo posição. Perdeu e ganhou. A cronometragem me traiu aqui o César Barros. O Murilo caiu para 5º, voltou a ser o 4º. Quem aparece em 5º pela cronometragem, e é de fato o panorama de pista, é o Luciano Ribodino. E aí eu pergunto, se vai entrar um piloto na equipe Alex Barros Racing, será que esse piloto está acompanhando a nossa transmissão? Será que nós temos o nome do piloto ou ainda não foi escolhido, César? Ainda é uma surpresa, mas parece, já é um piloto que já participava de competições, que eu posso informar, e ele vai integrar a equipe do Alexandre já na próxima etapa em Cascavel. Ele está bastante animado para poder participar desse campeonato. Ele não andou ainda no Moto1000 GP, e aí ele vem muito animado para poder andar no Moto1000 GP
e tentar buscar a vitória junto com a equipe do Alexandre e com a BMW em busca da vitória. Eu acho que ele está assistindo. Se ele estiver assistindo, ele vai mandar uma mensagem pra gente já aqui. Gustavo Rodrigues, aí está ele, é o primeiro colocado da categoria GP Master. É o 9º colocado na classificação geral da prova, Gustavo Rodrigues. Na Master, nós temos o Rogério Gentil, aqui do Rio Grande do Sul, em segundo. O Elson Tenebra, de São Paulo, em terceiro. O Sidney Sigliano, em quarto. O Nelson Gonçalves, em quinto. O Carlos Rotier em sexto, o Levi Mendes Lopes em sétimo, em oitavo o Vitor Braga e em nono o Ricardo Barbas, que já abandonou. Ricardo Barbas já abandonou, essa é a classificação da categoria GP Master. E aí nós temos o Elson Tenebra, já uma volta atrás do Ricieri Luvisotto, moto número 12, é a Aprilia, ele que veio lá da Europa. Como é que foi, César Barros, essa passagem do Ricieri Luvisotto lá pela Moto Velocidade Espanhola? O Ricieri teve a oportunidade de poder participar do Campeonato Espanhol de Moto 2 e aí catou as malas, voou para a Espanha. Foi como experiência, valeu muito para ele poder correr lá em Albacete, no circuito de Albacete, na categoria Moto 2, Moto 2 no Campeonato Espanhol. E ele também, como você mesmo disse, tratou de pegar o avião, pegou o avião na quinta-feira, chegou sexta-feira de manhã aqui e aí já veio para os treinamentos para poder pegar o avião à noite para poder chegar aqui no sábado. Foi uma experiência muito boa. O Ricieri está falando para mim que realmente é um campeonato difícil, é um campeonato dos campeonatos nacionais, o mais disputado, principalmente na Moto 2, depois do Mundial, é o Campeonato Espanhol, um campeonato muito difícil. E o Ricieri falou que valeu muito a pena ele poder ter andado lá, ter adquirido mais essa experiência. E como você disse, ele agradeceu muito de poder já ter andado com pneus slicks aqui no Brasil no Moto MotoGP, porque ele já chegou lá, essa categoria usa os pneus slicks. Então ele já pelo menos já conhecia o pneu que ele ia andar. Olha aí o Diego Pierluigi, líder da prova, faltando 2 voltas para a bandeira quadriculada, vai negociando com o tráfego, já deixou para trás ali o Eduardo Costa Neto, que é o 13º colocado. Diego Pierluigi sempre com aquela característica de tirar o pé da pedaleira da moto ali, para até talvez aumentar a resistência aerodinâmica para o contorno de uma curva. O fato é que ele não para em cima da moto. O estilo dos argentinos de pilotagem é uma coisa que impressiona e impressiona bastante. O Ger House também mandando a mensagem dele aqui, nada melhor do que um domingão em casa vendo o Moto MotoGP. Tá certo, melhor que isso, só estando aqui no Autódromo de Santa Cruz do Sul, como estão milhares e milhares de torcedores gaúchos. É a penúltima volta de corrida, são 18 no total. A vantagem do Diego Pierluigi sobre o Pierre Chauffard é de 13 segundos e 2 décimos. Tá aí na tela para você, 13 segundos, 206 milésimos. E antes, César Barros, da etapa de Cascavel, antes da estreia do Moto MotoGP na pista remodelada lá de Cascavel, nós vamos estar em Brasília, lá na terra do Rafael Christian, do Luiz Fittipaldi, a 4ª etapa do Moto MotoGP confirmada para o dia 21 de outubro no Autódromo Internacional Nelson Piquet em Brasília. Você que é de Brasília e da cidade satélite do Distrito Federal, já ponha na sua agenda dia 21 de outubro. A gente tem um encontro marcado aí no Autódromo Nelson Piquet. Passa aí o líder da prova, Diego Pierluigi. Olha como ele joga a traseira da moto na frenagem, traz de volta, pleno controle da moto tem o Diego Pierluigi. Ele que é piloto do Team Spolier Extreme, com uma Honda CBR 1000RR, vai cumprindo pela última vez o traçado de 3.530 metros para a vitória, a terceira dele no Moto MotoGP. Moto Velocidade com seriedade é aqui. Moto MotoGP, oferecimento Petrobras e Lubrax Tecnomoto. Já vem empinando, já vem comemorando, já vem fazendo a festa. Segura, Diego Pierluigi, não acabou ainda. Você tem de passar aqui em frente à nossa cabine para receber bandeira quadriculada. Já vem curtindo aí a parte sinuosa da pista. O Sidão Sigliano passou aqui, agora completando mais uma volta, lado a lado com o Elson Tenebra. Enquanto você tem a imagem do Diego Pierluigi, tem o Carlos Rotier ali à frente dele, com a número 17. Vem com toda tranquilidade para fazer a ultrapassagem, a última sequência de S's, que vai trazê-lo à reta dos boxes, a reta de chegada. Essa reta em que os pilotos aceleram por 700 metros em aclive e descida. Já está aí pela penúltima curva da pista. Piloto da Argentina, Diego Martín Pierluigi. Já apontando na reta dos boxes, deixa a curva da vitória. Para ele foi mais curva da vitória do que nunca. Olha a imagem proporcionada pelo argentino. Vitória para Diego Pierluigi na terceira etapa do Moto MotoGP. Faz a festa o piloto argentino nessa terceira etapa. Diego Pierluigi comemorando bastante ali também o Carlos Rotier, que é da categoria GP Master.
O Pierre Chofar passa 11 segundos, é o segundo colocado. O terceiro é o Alan Douglas. Na quarta posição, Murilo Colatrelli completa em quinto. O Luciano Ribodino comemorando com show, comemorando com efusividade. O Diego Pierluigi, 3 participações, 3 vitórias. Tô esperando o César Barros para ver esse menino no Mundial de Moto Velocidade. E ele estava falando, ontem eu conversando com ele, ele falou que estava muito animado, que ele até estava conversando com o Alexandre, pedindo ajuda do Alexandre, até se o Alexandre poderia ajudá-lo indo a uma carreira internacional. O Alexandre se dispôs a ajudar. Ele dizia para mim que ele era um fã do Alexandre, mesmo por ser argentino. Ele acordava domingos e domingos de manhã para poder assistir as corridas de MotoGP, ele que tinha o Alexandre como ídolo. E ele falou que ontem ele conseguiu realizar um sonho esse final de semana aqui, em estar na pista andando com o Alexandre. Era um sonho para ele, que ele falou que realizou esse sonho, porque é muito gratificante, ele falou, poder estar na pista com um piloto que já correu de MotoGP. E o Alexandre, com todo o contato que ele construiu no Mundial de Moto Velocidade em 18 anos de atuação lá na categoria máxima, mais 2 nas categorias de base, foram 20 anos do Alexandre Barros representando o Brasil lá no Mundial de Moto. Seguramente ele vai ter algumas portas a abrir com alguma facilidade para o Diego Pierluigi. Pierluigi é o primeiro, Chofar é o segundo, Douglas é o terceiro, Colatrelli, Ribodino e Riccieri Luvisotto completando o grupo dos 6 primeiros na categoria GP Master. A vitória, mais uma de Gustavo Rodrigues. O pódio vai ter também o Alberto Braga do Rio de Janeiro em segundo e vai ter Rio Grande do Sul no pódio com o Rogério Gentil na terceira posição. Já vai encostando aqui para os boxes o Diego Pierluigi. Moto 1000 GP, Moto Velocidade com seriedade é aqui. Moto 1000 GP. Oferecimento Petrobras e Lubrax Tecnomoto. O Gé House vai lançando polêmica aqui pelo Twitter, @Moto1000GP. Ele diz que se no futebol a Argentina não é tão boa, na Moto Velocidade eles arrebentam, e disse que o Diego anda muito. Quanto à parte do Diego eu concordo, mas a Argentina não é boa no futebol, César. Realmente. E olha que os argentinos também estão, a gente vê prova disso, o Ribodino vem andando junto com os brasileiros. O Alan vem dando muito trabalho ao Ribodino, assim como também no Rio, ano passado, o Diego teve muito mais trabalho para poder buscar a vitória do que realmente teve aqui em Santa Cruz. São essas as emoções da Moto Velocidade. Você já acompanha aí a chegada do Diego Pierluigi, bastante cumprimentado aí pelos integrantes do Team Spolier Extreme, e lá com ele está também o repórter Ricardo Montesano. Isso aí, Luke, o Diego chegou agora, tirando as luvas aqui. Fala um pouquinho dessa vitória, Diego. 3 corridas no Moto 1000 GP, 3 poles, 3 vitórias, 100% de aproveitamento. Faz um resumo, uma avaliação dessa sua nova vitória por aqui. Eu estou muito feliz, é incrível o que estoy viviendo hoy. Detrás de todo esto hay mucho trabajo duro. Yo falei ayer que estoy buscando una chance mundialista. No sé dónde más tengo que ganar o dónde más tengo que hacer pole o récord de circuito. Yo quiero una oportunidade no Mundial. Uma vitória relativamente tranquila para você, já que você abriu logo no início. É difícil ter que manter a concentração, porque mesmo com um espaço muito grande, não dá para relaxar muito, né, Diego? Muito mais difícil estar solo delante da corrida. Eu tenho que ter muita concentração porque al girar solo puedo cometer um erro muito mais fácil. Pero estou muito preparado para isto e creo que lo he hecho bien hoy. Parabéns. Obrigado. Aqui com o Pierre Chofar aqui, que está cumprimentando o vencedor Diego Pierluigi. Pierre, segunda posição, não deu para chegar no Diego, mas uma avaliação que você faz desse resultado, sai satisfeito daqui de Santa Cruz? Assim, deu para ver que a gente tem muito para trabalhar na moto, começou a sair de frente e não deu, né? Mas a gente vai trabalhar, a próxima vai ter que dar. Isso aí. Deixa eu ver se o terceiro colocado está por aqui. E foi o Alan Douglas, foi o Alan Douglas, o líder do já campeonato. Saiu, já foi pro pódio, Luque. Já que o Alan Douglas foi para o pódio, vamos acompanhar, portanto, a cerimônia de pódio. O Claudemir Hauptmann também observa aqui que a curva do Bacião espera os pilotos do Moto 1000 GP em novembro e diz que vai ser legal. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser legal. Você conhece o Bacião, a curva do Bacião no Autódromo de Cascavel? Então você sabe do que o Claudemir e eu estamos falando. Você não conhece? Então aguarde a etapa de novembro, você vai conhecer. O César Barros eu sei que conhece. Conheço, e o Bacião realmente de moto é bastante complicado. Vai ser um circuito realmente rapidíssimo. O Cascavel já
já era um circuito rápido, na verdade o traçado não mudou, né, Luke? Só foi, teve uma reforma em Cascavel e o asfalto, o box, o estrutura de box, foi feita uma reforma muito boa em Cascavel. Então realmente é um circuito rápido, assim como Brasília também é rápido, vai ser muito boa essas duas provas que nós temos e depois a última, claro, no Rio de Janeiro. Matheus Pelizoni, representante de contas da Michelin no Rio Grande do Sul, fazendo a entrega do troféu ao líder do campeonato, terceiro colocado na prova, o Alan Douglas, você acompanhou ali. Também tem o troféu para o segundo colocado, quem faz a entrega é o secretário de Turismo, Esporte e Lazer aqui de Santa Cruz do Sul, o Enio Knack. Aí o troféu nas mãos do Pierre Chauffard. O Pierre está se soltando mais nas entrevistas, ele já foi um pouquinho mais tímido, você viu, na próxima vai ter que dar, foi o que ele disse ali. E o Odir da Servitec, que é uma das empresas parceiras do Moto MotoGP, faz a entrega do troféu mais disputado da etapa, o troféu ao vencedor, Diego Martim Pierluigi. Aí a festa do piloto da Argentina, na pista de Santa Cruz do Sul. Uma etapa para lá de movimentada, tivemos a vitória de Maximiliano Gerador na GP 600, a vitória de Renato Andreghetto na GP Light, agora a vitória do Diego Pierluigi na categoria GP 1000, ele junta ali os dois companheiros de pódio, os dois pilotos da Pitico Race. Olha, Pitico Race que fez dobradinha na GP Light com o Renato Andreghetto e o Nico Iatauro, fazendo aí uma, como podemos chamar, uma semi-dobradinha, segundo e terceiro com o Pierre Chauffard e o Alan Douglas, que vão para a festa do champanhe. Pierluigi, Chauffard, Douglas, os três primeiros colocados, confirmando para você o resultado. Murilo Colatrelli foi o quarto, Luciano Ribodino foi o quinto, Ricieri Luvisotto foi o sexto, Robson Portaluppi o sétimo, o Carlos Poton Medeiros o oitavo, André Luiz Carvalho o nono, Gustavo Rodrigues, o gringo, o décimo colocado. Aí o resultado para você do campeonato, a classificação do campeonato. Confirmamos para você as 10 primeiras posições na prova. O Alan Douglas e o Pierre Chauffard saem empatados na liderança do campeonato, olha só, com 54 pontos. O Luciano Ribodino em terceiro tem 44 pontos. Ricieri Luvisotto é o quarto, tem 28 pontos. Em quinto, Diego Pierluigi e Alexandre Barros, cada um participou de uma corrida, conquistou uma vitória, uma pole, uma volta mais rápida, os dois com 27 pontos. Murilo Colatrelli é o sétimo colocado, tem 24. O Gustavo Rodrigues tem 22. João Simon tem 20 pontos, é o nono colocado. E o Eduardo Costa Neto na 10ª posição com 18 pontos. E nós vamos formando ali já também o pódio da categoria GP Master. Já estão lá no pódio. Não, ainda não, então os pilotos da GP 1000 que vão deixando o pódio. Você que está acompanhando a nossa transmissão ao vivo, continua ligado. Depois do fim da nossa transmissão aqui pela Record News, no site motomilgp.com.br, você vai acompanhar a entrevista coletiva dos três primeiros colocados ao vivo. Revemos aí alguns dos principais momentos da corrida. Veja só como largou muitíssimo bem o Diego Pierluigi. Tá meio ganhando a reta, empinando a moto para comemorar a vitória. E o Ricardo Montesano está com quem ali, Ricardo? Isso aí, Luke, com o Alan Douglas, que foi rapidinho para o pódio, mas aqui já está à disposição. Falar um pouquinho desse seu terceiro lugar, Alan. Você chegou em Santa Cruz como líder do campeonato, sai agora empatado com o Pierre Chauffard. Qual a estratégia para chegar bem no fim do ano? Tem que somar pontos. Foi assim que você fez no ano passado, né, Alan? Parabéns aí pelo resultado. Sem dúvida, eu esperava uma posição melhor. Tinha ritmo para isso, só que na segunda volta eu acabei perdendo a saboneteira. E todos sabem que é muito importante, que é onde a gente se baseia a reaceleração na curva perante o joelho no asfalto. E eu já não tinha mais essa condição. Então eu acelerava inclinado, minha moto escapava, eu quase tive umas 2 quedas. Aí eu falei, vou pontuar o máximo possível. O Pierre e o Pierluigi estavam muito rápido, não consegui acompanhar o ritmo. Mas fiz terceiro, estou feliz. Saio daqui empatado e vamos para Brasília. Seja que tudo quiser, vai dar tudo certo lá em Brasília e vamos voltar à liderança isolada aí. Obrigado, Luke. Aí o Alan Douglas, líder do campeonato, um dos líderes do campeonato da categoria GP 1000. Você já tem a informação aí, o pódio da categoria GP Master. A terceira posição na GP Master foi do Rogério Gentil do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, melhor dizendo. Do Rio de Janeiro nós temos o Alberto Braga na segunda posição. Em terceiro, em primeiro, mais uma vitória dele, Gustavo Rodrigues, tá aí com a bandeira da Argentina. Ele que, repito, é argentino e vive em Curitiba há mais de 30 anos. Então, com Gustavo Rodrigues em primeiro, Alberto Braga em segundo, Rogério Gentil em terceiro, com a vitória na classificação geral do Diego Pierluigi, nós chegamos ao fim de mais uma transmissão aqui no Moto 1000 GP 2012. Você continua atento ao nosso site motomilgp.com.br, vai rolar lá a entrevista coletiva dos vencedores dessa etapa. Temos um novo encontro marcado para 21 de outubro no Autódromo de Brasília. A gente se vê por lá com as emoções do Moto 1000 GP. Moto Velocidade com seriedade
é aqui. Sempre foi muito especial para a Petrobras. E agora vai ficar ainda mais. Chegou o Petrobras Premia. O programa de fidelidade que vai deixar você ainda mais próximo da maior rede de postos do Brasil. Com ele você acumula pontos e pode participar das melhores promoções. Pra gente, você sempre foi o foco de tudo. Com o Premia, você participa das melhores promoções, é convidado para eventos exclusivos e tem descontos na loja virtual Premia. Cadastre-se no nosso site. Postos Petrobras. O Brasil se encontra aqui.